Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. A reflexão de hoje iniciamos com a questão 23, tentando conhecer mais a fundo a pergunta que ficou ressoando no final de nosso último encontro. Sim, a primeira questão é: o que é o espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Outra pergunta: qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É conveniente ressaltar que a ideia de espírito, segundo a doutrina espírita, traz a noção de inteligência. No entanto, veremos adiante nas questões de hoje que, assim como acontece com a matéria, existem estágios diferentes para que o espírito se manifeste. Isso ficará ainda mais claro bem adiante na obra, quando falarmos, por exemplo, sobre os reinos naturais. No entanto, é importante apontar que o espírito é o responsável por canalizar o princípio inteligente das coisas. Como isso se dá exatamente, talvez nunca saibamos, da mesma maneira que dificilmente encontraremos respostas precisas para a criação da matéria. Portanto, a origem da matéria e do espírito são um mistério que desvendaremos, quem sabe, à medida em que formos evoluindo. O mais importante aqui, entretanto, é compreender que, ainda que não saibamos exatamente como esses dois elementos começaram, sabemos que existem e que representam algo essencial para o funcionamento das leis naturais. Talvez seja necessário destacar também que, ainda que o espírito ou essa manifestação do princípio inteligente não possa ser visto concretamente, diversas observações nos mostram que ela é tão presente quanto o ar que respiramos. E, tal qual o ar, não é porque não o vemos algo nu que não existam muitos elementos o compondo. O sentido que esta primeira pergunta nos traz é uma tentativa de abrir nossa mente para tentar enxergar além da matéria por meios racionais. Sigamos então e vejamos se essa proposta é possível. Próxima pergunta: é o espírito sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Aqui, tudo começa a ficar mais complexo, pois se os espíritos nos apresentaram o princípio inteligente como a definição direta de espírito, então esperava-se que inteligência e espírito sejam ambos a mesma coisa, não é mesmo? Todavia, a resposta nos aponta a inteligência apenas como um dos atributos do espírito. Como podemos interpretar então essa ideia de forma mais objetiva? Se pensarmos na essência da palavra princípio, talvez tudo fique mais claro. Entendendo que o princípio é apenas o início de algo que pode se desenvolver no futuro, então podemos dizer que os primeiros vestígios do espírito são demarcados por uma inteligência limitada. Porém, ao longo do tempo e das experiências pelas quais esse espírito vier a passar, o mesmo se desenvolve e agrega outros atributos além da inteligência apenas. Sendo assim, ele não é apenas inteligência, mas sentimento, virtude, moralidade, consciência, entre outras coisas mais. A confusão acontece porque, de fato, esses atributos se misturam e se complementam o tempo todo, sendo difícil distinguir onde começa um e onde termina o outro. É essencial entendermos, no fim, que isso tudo define o espírito de alguma maneira, e que esse princípio inteligente se modifica também ao longo da existência. Senão, nem haveria necessidade de se chamar princípio inteligente do universo. Bastava chamar inteligência do universo. Enfim, próxima questão. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta como as cores o são da luz e o som o é do ar? Resposta: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Isso é um tanto óbvio quando notamos, por exemplo,
quando um corpo inteligente se torna um corpo inerte. A morte do corpo físico dos seres inteligentes é um exemplo clássico sobre isso. Até pouco tempo, o corpo era animado, manifestava sentimentos, ideias, vontades, e de repente tudo isso se perde com o definhar da matéria. É certo, pela simples observação, que algo dava vida àquele corpo material e que, por alguma razão, ele veio a perdê-la. Sendo assim, o objetivo desta questão não é nem colocar em crítica esse fato, mas é tentar esclarecer se o espírito e a matéria podem coexistir, ou se são interdependentes de alguma maneira. A resposta é bem direta ao dizer que são coisas diferentes, mas que uma necessita da outra por alguma razão. A razão apontada é definida como intelectualização da matéria. Mas veremos ao longo dessa obra que a matéria também é fundamental para que essa inteligência se aprimore e ganhe experiências valiosas ao longo da vida carnal. Desta forma, ainda que matéria e espírito sejam coisas distintas, princípios distintos, ambas estão diretamente interligadas a fim de que a evolução siga o seu curso natural. Mas vejamos o que a questão continua a nos dizer. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Resposta: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Como destacado anteriormente, a união de matéria e espírito é fundamental para que as sensações que a matéria pode oferecer ao espírito ajudem-no a se desenvolver. É assim que, mais uma vez, é impossível não falar sobre dualidades na filosofia espírita. Se só existisse o espírito, então não haveria parâmetros para defini-lo, pois ele tudo seria. Assim, uma consciência primitiva e pouco desenvolvida seria incapaz de seguir para qualquer lugar. Porém, com a presença da matéria, é possível distinguir alguma coisa, descobrindo a partir disso tantas outras questões que o espírito por si só teria dificuldades de descobrir sozinho. Essa dificuldade poderia chegar a tal ponto que o espírito talvez estivesse mesmo impossibilitado de enxergar a si mesmo por ser apenas uma inteligência primitiva, incapaz de discernir por si próprio o que ele é exatamente e seu propósito na existência. Conforme ele se desenvolve, utilizando bem a matéria e suas experiências, então passa a apurar esses sentidos, os quais os espíritos falam que faltam ao princípio inteligente. Por alguma razão, uma força maior, a qual chamamos Deus, julgou ser conveniente criar ambos, matéria e espírito, a fim de que essa coexistência traga benefícios. Mesmo que nossos sentidos e ideias ainda não consigam compreender esses benefícios e essa interação entre os dois elementos com profundidade, os espíritos deixam claro que essa junção de matéria e espírito é decorrente da lei natural e é necessária para o andamento da vida. Enfim, próxima questão. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Resposta esta que vem reforçar o que foi dito anteriormente, desde que pensemos no verbo conceber no sentido de aceitar. Se pensarmos, no entanto, no verbo conceber no sentido de criar, então os espíritos estariam de alguma maneira nos dizendo que a criação da matéria e do espírito são oriundas do pensamento. Pensamento este que podemos entender como o pensamento divino, de Deus propriamente dito, que mais uma vez nos parece ser um indicador de que o pensamento humano e divino estão basilarmente conectados de alguma forma. No entanto, consideremos que a resposta simplesmente nos diz que é possível aceitar espírito e matéria como coisas distintas por meio do pensamento. Ou seja, basta raciocinar sobre o assunto como fizemos, criando consciência da possibilidade de assim o ser. Continuemos. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas.
Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Resposta complexa, sem dúvidas, mas vamos tentar resumir. Princípio inteligente, matéria, fluido cósmico universal. A partir do fluido cósmico universal, foi criado o princípio inteligente e a matéria. Com a diferença que, quando esse fluido se juntou com o princípio inteligente, ele começou uma ramificação nova de transformações inteligentes, ou seja, o espírito e suas variações se formaram e passaram a se apresentar em diversos estágios diferentes. Enquanto que a matéria, por sua vez, se ligou ao fluido cósmico universal e fez o mesmo, mas com uma ramificação diferente, dando origem às diversas manifestações materiais e seus estágios. Podemos dizer, por exemplo, que os espíritos são distinguidos em estágios pelo seu nível evolutivo e intelectual, assim como a matéria o é pela composição de seus elementos. Em suma, fluido universal, mas princípio inteligente, deu origem a tudo que é espiritual. Matéria, mais fluido universal, deu origem a tudo que é concreto e palpável. Mas vejamos o que a pergunta ainda nos diz. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Resposta. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Perfeitamente. Eletricidade e magnetismo são alguns dos muitos exemplos que temos de variações dentro do composto material, que vem da junção entre fluido universal e a matéria primitiva, como apresentado anteriormente. Bastante objetivo depois de entendermos as nuances. Vamos para a última pergunta de hoje. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Resposta. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Em todas as obras espíritas encontraremos sempre esse apontamento, que nos diz que a maioria de nossas incompreensões estão na dificuldade que temos de universalizar definições e nomenclaturas. Pois muitas vezes temos diversas pessoas e culturas definindo as mesmas coisas com óticas diferentes, usando palavras diferentes para tentar explicar um mesmo ponto. Entretanto, quantas vezes essa definição acontece sem que ambas deixem de perder a sua parcela de razão? O dia em que entendermos que as palavras são apenas meios para chegarmos a fins, então não importará tanto se usamos a palavra bom, bondoso ou amoroso, ou qualquer outra, pois todas trazem a mesma essência. O mesmo se dá para todo o dicionário e para todas as línguas distintas. No entanto, alguns que insistem em terem as suas definições sempre acima das dos demais, mostram apenas o quanto o orgulho é um empecilho para a harmonia de ideias. Assim, tanto faz como chamemos,
Matéria inerte ou matéria? Princípio inteligente ou matéria inteligente? Desde que as definições carreguem o mesmo sentido, que usemos aquela que for de mais fácil compreensão para nós e para todos. O Espiritismo, no entanto, e para dar valor de destaque, continua aceitando os termos princípio inteligente e matéria. A resposta em questão continua e nos aponta a reflexão com a qual encerramos o encontro de hoje. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí, o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, e se distingue delas por atributos essenciais. Essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Em resumo, a origem dos elementos não sabemos, mas é possível observar que a matéria e o espírito existem e estão separados de alguma forma e com algum objetivo. Ambas estão presentes no universo. E o que as governa é uma inteligência superior que chamamos Deus, que parece dar valor a esses elementos pela junção que existe entre eles, nas experiências que ambos agregam na união de um com o outro. Tudo isso regido sempre por essa inteligência suprema, que ainda estamos distantes de compreender a fundo, mas que, por meio desta obra, vamos nos esforçando para tentar entender um pouco melhor sobre a sua criação. Se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe este vídeo, curta, deixe a sua opinião, pois sua participação ajuda e muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.